Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Aprovado na Câmara do Rio, projeto que autoriza a Prefeitura a comprar vacinas contra o coronavírus. A partir de hoje, a Prefeitura do Rio de Janeiro pode fazer consórcios e pode fazer compra direta em relação à vacinação. A aprovação desse projeto, sem dúvida alguma, como Vossa Excelência colocou, é fundamental importância, pois um dos requisitos para a Prefeitura do Rio aderir-se ao consórcio. A audiência pública discute reforma na Previdência dos servidores municipais. E a Câmara do Rio homenageia Aniele Franco, presidente do Instituto Marielle Franco. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias com as informações da aprovação do projeto de autoria de 28 parlamentares, que autoriza a Prefeitura do Rio a adquirir vacinas para combater a Covid-19 na cidade. A compra só poderá ser feita caso a oferta dos imunizantes pelo governo federal for considerada insuficiente ou fora do prazo. Outros projetos também foram aprovados na sessão plenária desta quinta-feira. A sessão começou com a aprovação do substitutivo da lei que autoriza a Prefeitura a participar de consórcios ou comprar diretamente vacinas contra a Covid-19. A lei, que tem a maioria dos vereadores como coautores, foi aprovada em sessão extraordinária. Esse é um projeto da Casa, da Câmara. Esse projeto só tramitou com velocidade pela ajuda do presidente Carlos Caiado e teve uma discussão com o governo. Eu já falei, todos estão acompanhando. Houve uma discussão com o secretário de Saúde. Eu quero aqui agradecer ao líder do governo, Tiago Carribeiro. Mas o fato é que, a partir de hoje, a Prefeitura do Rio de Janeiro pode fazer consórcios e pode fazer compra direta em relação à vacinação. Eu acho que esse é um projeto muito importante para o momento que a gente vive, presidente Carlos Caiado. Na verdade, várias câmaras municipais do país estão fazendo isso que a gente está fazendo. Já são 2.300 municípios que aderiram ao consórcio. Aqui no Rio de Janeiro já são 75 dos 92 municípios. Então, eu considero essa data de hoje muito importante para essa Câmara Municipal. E encerro agradecendo a iniciativa de Vossa Excelência, que foi fundamental para que esse projeto tramitasse com velocidade. Desde o início da pandemia, essa Casa Legislativa não tem medido esforços para auxiliar a Prefeitura no combate à Covid-19. A aprovação desse projeto, sem dúvida alguma, como Vossa Excelência colocou, é fundamental importância, pois um dos requisitos para a Prefeitura do Rio aderir-se ao consórcio municipal por mais vacinas imunizantes contra a Covid-19, logicamente no Brasil, coordenado pela Frente Nacional de Prefeitos. Foi aprovado em primeira discussão o projeto sobre a visita virtual a pacientes internados com a Covid-19. A visita será através de videoconferência. Foi aprovado também em primeira discussão o projeto que altera o calendário de vacinação contra a Covid-19 no município do Rio e inclui como prioridade as pessoas com deficiências. Nós estamos contemplando, vereador Pedro, um ponto em que ficou cego no Plano Nacional de Imunização, que são aquelas pessoas que não conseguem se prevenir realmente, que não conseguem ter a ciência dos perigos e como fazer a prevenção. Por exemplo, o uso da máscara. É muito difícil nessa população você convencê-la a usar a máscara, por exemplo. Então, não só uma proteção pessoal, mas também uma proteção comunitária. Então, é importante a gente fazer esse tipo de inclusão, porque é difícil para eles realmente manter o padrão de afastamento, isolamento social, bem como as medidas de higiene, uso de máscara, álcool em gel, lavagem das mãos. Então, eu parabenizo pela lei e peço coautoria, nobre vereador. O que me preocupa é a abertura do precedente, porque nós temos um Plano Nacional de Imunização que define os grupos prioritários. E o problema do precedente é esse. Às vezes ele é usado para o bem, em casos que nos parecem muito razoáveis, e às vezes ele pode ser usado para o mal. Nós vimos na União uma discussão de que caminhoneiro deveria ficar na frente ou não, porque A ou B, todo mundo poderia achar A ou B. E é por isso que é definido o Plano Nacional de Imunização. Então, em função da pouca antecedência, eu vou, por enquanto, me abster e fazer uma análise mais detida para a segunda votação, mas adiantando que eu vejo mérito no projeto, só me preocupa muito a questão do precedente. Na mesma linha dos vereadores que me antecederam, também parabenizar o vereador Márcio Ribeiro pela brilhante iniciativa e dizer que até me surpreende que não esteja incluído no Plano Nacional de Vacinação esse grupo que é da maior importância, ainda discordando um pouco do vereador Pedro Duarte,
Eu acho que aqui se trata de um grupo especial e que merece, tem que ter uma atenção especial. Então, mais uma vez, parabéns, vereador, e se puder, também gostaria de que o senhor me permitisse ser coautora nesta matéria. A Câmara fez um minuto de silêncio pela morte do senador Major Olímpio, do PSL, vítima da Covid-19. Foi aprovado, em definitivo, o projeto que dispõe sobre o acompanhamento integral para alunos com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e outros problemas da aprendizagem. Aprovado em primeira discussão o projeto que cria o polo gastronômico do bairro do Irajá, na zona norte do Rio. Mas o tema que tomou a maior parte da sessão desta quinta-feira foi a primeira discussão do projeto que altera o artigo 91 da Lei Orgânica do Município. Ele trata da indicação dos 7 integrantes do TCM, o Tribunal de Contas do Município. De acordo com o projeto, a Prefeitura indicaria 3 integrantes e a Câmara de Vereadores os outros 4. Quero lembrar que, alguns anos atrás, todo o Tribunal de Contas era extraído por indicação política. Houve um debate, que teve até fórum institucional, constitucional, que é essa expressão que diz a Constituição, que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Muitos entendiam como auxiliar um órgão submetido, dependente do Poder Legislativo. Finalmente foi explicado que não. É auxiliar no sentido de que ele trata de assuntos que são fundamentais, a edificação de legislação, enfim, a legalidade dos atos, a constitucionalidade, que são fundamentais para as decisões do Poder Legislativo. Isso é o futuro do órgão de controle que, lembrado mais uma vez pelo vereador César Maia, vem exercendo um papel fundamental na nossa cidade nos últimos anos. Nós não estamos discutindo a indicação de conselheiro nenhum ainda. O faremos com certeza após esses interstícios aí das 10 sessões e da votação em segunda, porque hoje já existem 2 vagas em aberto. Provavelmente uma vaga de um procurador. Se for o procurador José Ricardo, vereador Tarcísio, pode ter certeza que eu não só irei votar nele, como também defenderei o nome dele, assim como se for qualquer outro procurador da escolha do prefeito. Compete ao prefeito, único e exclusivamente, escolher dentre a lista tríplice o nome de um procurador. Seja ele de direita, seja ele de esquerda, seja ele da forma como você pensar, porque, na verdade, o procurador nem partido pode ter. Seja parte do princípio que ele é independente, imparcial e apartidário, que são os requisitos também que um conselheiro, quando entra no Tribunal de Contas, precisa ter. Porque ele é obrigado a renunciar a mandato, se for vereador, ele é obrigado a fazer desfiliação partidária. Tem uma série de requisitos, pré-requisitos constitucionais que estão lá e devem ser seguidos. O projeto foi aprovado em primeira discussão. A sessão foi encerrada e uma nova foi convocada para a próxima terça-feira, às 14 horas. A Câmara Municipal do Rio homenageou com a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga, a presidente do Instituto Marielle Franco, Aniele Franco. A solenidade aconteceu no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto. Aniele é irmã da vereadora Marielle Franco, assassinada há 3 anos. A solenidade, realizada de forma híbrida, foi presidida pela vereadora Tainá de Paula e contou com a presença de amigos, familiares e autoridades. A parlamentar entregou a medalha Chiquinha Gonzaga a Aniele Franco, irmã da vereadora e presidente do Instituto Marielle Franco. Nós estamos num março que impacta muito a discussão das mulheres negras, das mulheres de modo geral. A Câmara de Vereadores, com diversas honrarias, também homenageia a Aniele Franco a partir da medalha Chiquinha Gonzaga, hoje, e ela vem à Câmara justamente para falar do Instituto e de uma discussão que para nós é muito urgente. Como é que a gente democratiza o acesso à política para as mulheres negras, como é que a gente fortalece o legado de Marielle Franco, como é que a gente fala da violência que é nós perdermos uma parlamentar em exercício e como é que a gente faz referência às formas da gente
realmente construir política aqui dentro que reverbere e impacte a outras Marielles, a outras mulheres negras na cidade e no país. Eu estou muito emocionada, é a minha primeira legislatura, minha primeira Chiquinha Gonzaga e, sem dúvida alguma, acredito que é uma repostura, um reposicionamento da Câmara de Vereadores no debate público sobre a violência política contra mulheres negras. Durante a solenidade, Aniele Franco falou sobre a importância de receber a homenagem e de continuar o legado de luta de Marielle pelas mulheres negras e direitos humanos. Esse choro, essa emoção, esse carinho, acho que, acima de tudo, é uma forma de troca de afeto. O conhecimento de um trabalho árduo, um conhecimento de uma luta que, mesmo sendo ali, né, destacada após o 14 de março, a gente já tinha e já carregava dentro da gente com nossas próprias dores, com nossa individualidade, mas agora transpassando aí, trazendo para a coletividade. O Instituto Marielle Franco, ele nasce através de uma violência política muito brutal, né? Fizeram com a minha irmã algo que ela não fazia com ninguém, que ela era sempre do diálogo, né? E a gente não teve nem tempo disso. Estar aqui, receber a medalha da Tainá, que é uma vereadora negra eleita aí no seu primeiro mandato, eu espero que tenham muitos, é muito importante para a gente. Aniele também falou da placa que a vereadora recebeu em sua homenagem na semana passada. É uma importância enorme. Eu acredito que, mesmo sendo aí, o próprio Eduardo Paes falou no domingo, dizendo que, como a Mari era oposição a ele, eles se respeitavam muito. Eu acho que é por aí. Eu acho que não tem a possibilidade da gente combater tanto ódio que tem sido destilado pelo país afora, sem ser juntos. E aí, juntos, eu digo todo mundo de mão dadas mesmo, lutando por uma única causa, que é os direitos humanos. As pessoas ainda têm muita dificuldade de entender e aceitar homenagens a Marielle. E eu costumo dizer que não é para colocá-la num pedestal, jamais, mas a Mari era uma vereadora eleita, com 46 mil votos, e é assassinada da maneira que foi, com 5 tiros na cabeça, é sim para ligar um alerta de que a democracia brasileira ela é frágil, e que a gente precisa, nesse momento, cuidar. Então, seja aí recebendo uma homenagem da placa, que foi de suma importância para a família, e a gente fica extremamente honrado, seja recebendo a medalha, mas tem que ser juntos. A medalha Chiquinha Gonzaga é uma homenagem da Câmara Municipal do Rio em reconhecimento a personalidades femininas que se destacam em prol de causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais no âmbito da União, Estado e município. É fundamental a gente reconhecer esse momento para a gente estar cada vez mais impulsionando o nome daquelas mulheres negras que constroem a cidade. E além de construir, que continuam trazendo o legado de outras que vieram antes de nós, né? Então esse momento para a gente é muito fundamental para cada vez mais estarmos construindo futuros, pontes através dos corpos que vivenciam essa cidade diariamente, né? Vivenciam tantas demandas, mas também a potência dessa cidade. E a Aniele, no caso, está cada vez mais representando, a partir do Instituto, né, a continuidade do legado da Marielle, como também de toda a potência que nós, mulheres negras, representamos. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje, né, ao lado de tantas mulheres potentes que me inspiram, que me ensinam diariamente e que hoje a gente está podendo reconhecer uma de nós para a gente estar cada vez mais reforçando esse legado, essa história, né, que nós construímos essa cidade, que agora precisamos cada vez mais estar potencializando ela. A iniciativa proposta pela também vereadora Tainá de Paula é de extrema relevância para a Câmara do Rio e para toda a sociedade carioca. Com a homenagem, né, a entrega da medalha Chiquinha Gonzaga a Aniele Franco, irmã de Marielle Franco, a gente consolida na casa também a importância da participação de mulheres negras na política, para além dos espaços institucionais. A cidade do Rio de Janeiro poderá ter os feriados de abril antecipados como medida de combate ao coronavírus. A afirmação foi feita nesta quinta-feira pelo prefeito Eduardo Paes. Ele disse ainda que poderá anunciar novas medidas restritivas. A gente deve anunciar pela manhã. Eu quero lembrar que o decreto de restrições da prefeitura está valendo até meia-noite de segunda-feira. Eventualmente, a gente pode trazer algumas novas restrições amanhã, mas o mais importante é que na segunda-feira eu estou convocando uma reunião do Comitê Científico. Nós vamos observar os números desses próximos 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo, e dependendo de como forem esses números, a gente vai debater com o Comitê Científico a eventual necessidade de medidas mais duras no combate à pandemia. Não descarto nenhuma medida, não tem nenhuma decisão tomada. As decisões vão ser tomadas com o Comitê Científico, pautados pela ciência, não vai ser a opinião do prefeito, a vontade do prefeito, mas nós vamos
trabalhar para preservar vidas. O mês de abril é um mês muito ruim para a atividade econômica, algumas atividades econômicas, porque é um mês com muito feriado. Você tem Semana Santa, depois você tem São Jorge e Tiradentes. Né? Então, eu estou discutindo a possibilidade, inclusive, da antecipação desses feriados, já para os próximos 10, 15 dias aí, para que a gente possa ter um momento de interrupção da passagem, da transmissão do vírus. E você vai ver no próximo bloco. A audiência pública discute reforma da Previdência dos servidores municipais. As reformas no sistema previdenciário dos servidores municipais voltaram a ser discutidas na Câmara do Rio. A Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor promoveu uma audiência pública que contou com a participação da presidente do Prev Rio. O secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo Carvalho, foi convidado, mas não compareceu. Realizado de forma presencial e virtual, o encontro contou com a participação de Melissa Garrido Cabral. A presidente do Prev Rio detalhou os projetos de lei 60 e 61 de 2021, enviados à Câmara Municipal, e tirou dúvidas de parlamentares e de servidores públicos sobre o tema. Você considerando todos os compromissos do fundo, em contrapartida com o ativo e as receitas que ainda vão ingressar, você tem um descasamento entre o ativo e o passivo, da ordem de 38 bilhões. E o que é esse orçamento financeiro? Considerando todas as receitas do fundo, da ordem de 5 bilhões por ano, a despesa do fundo com pagamento de benefícios é da ordem de 6 bilhões. Então, a gente tem aí um déficit orçamentário de 1 bilhão anual previsto para o ano de 2021. Uma das propostas aumenta a alíquota de contribuição dos servidores de 11% para 14% no Fundo de Previdência, o FUNPREV. O desconto maior também está previsto no repasse do município para o fundo, subindo de 22% para 28%. A expectativa é obter com as duas medidas uma redução do déficit atuarial em 4 bilhões e 300 milhões de reais do FUNPREV. Vale ressaltar que essa medida já consta do parecer prévio do Tribunal de Contas do município, exigindo que não só se proponha um novo plano de amortização do déficit atuarial e financeiro, como se faça as adequações obrigatórias da Emenda Constitucional 103 de 2019. Contrário ao aumento da alíquota, o vereador Lindbergh Farias sugeriu que a Prefeitura utilize os valores das isenções tributárias concedidas a grandes empresas na cobertura do déficit. Eles dizem que o aumento da alíquota de 11% para 14% vai trazer uma economia de 200 milhões aos cofres públicos. Senhor presidente, eu tive o cuidado de ver as isenções tributárias concedidas pela Prefeitura. Aqui está o caminho, senhor presidente. Os senhores acreditam que a Prefeitura deixa de arrecadar 260 milhões, mais do que vai ser economizado com essa reforma da Previdência, para administração de fundos de investimento? Já o vereador Pedro Duarte ponderou, explicando que a reforma é uma necessidade matemática para evitar a quebra do sistema. Eu me coloco a favor da reforma da Previdência, mas não porque é algo contra o servidor, mas porque hoje nós temos uma necessidade matemática, e nós falamos muito de ciência, da ciência hoje com a vacina, no combate à pandemia, e a matemática ela também é uma ciência. As ciências contábeis é uma ciência, a ciência atuarial é uma ciência. E essa ciência aponta hoje, matematicamente, que nós precisamos fazer isso, senão vai quebrar. O vereador Jones Moura sugeriu que o Prev Rio permita a participação dos servidores no grupo de trabalho que estuda a reforma previdenciária municipal. Os conselheiros eleitos pelos servidores públicos almejam participar do grupo de trabalho que fala da previdência dos servidores. Porque se eles não participam, como vão estar ali para aconselhar Vossa Excelência? Melissa Garrido garantiu que o aumento da contribuição afetará os servidores que recebem acima de R$ 6.500, o que representa 15% da categoria.
A ideia é reduzir os déficits financeiros e atuarial do Fundo da Previdência. A majoração da alíquota do servidor de 11% para 14%, ela é mandatória pela reforma constitucional da emenda constitucional número 103 de 2019. Ela é importante para o FUNPREVI porque a situação atuarial do fundo e financeira é de déficit. O déficit atuarial é de 38 bilhões, enquanto o financeiro é de 1 bilhão ao ano. Então essa medida, ela visa colocar dentro da lei do fundo mais recursos para o fundo, de forma a garantir a sustentabilidade do sistema. O vereador Jorge Felipe não descartou uma nova audiência pública sobre o tema, ao fazer uma avaliação positiva do encontro. Eu considero que essa audiência pública foi muito produtiva. Dela participaram dezenas de instituições representativas dos servidores municipais. Através do YouTube participaram mais de 600 pessoas. Todos tiveram a oportunidade de observar os esclarecimentos por parte da presidente do PREVI-Rio e formularam indagações que foram todas contempladas, né? A presidente, a Melissa, ela não se recusou a responder nenhuma indagação. Não sei se talvez seja necessário mais uma reunião ou não. Se houver ainda necessidade de mais esclarecimento, nós convocaremos uma outra reunião, mas me parece que essa alcançou os seus objetivos. Proporcionar ao servidor público pleno conhecimento dos projetos de leis número 60 e 61, que versam sobre a questão previdenciária. Falar de boas lembranças, de lugares que marcaram a minha vida, eu não posso deixar de lembrar do pátio da Igreja da Penha, onde aconteciam as festas da igreja. E eu tenho uma lembrança muito forte. Eu ficava muito animada, porque era um grande acontecimento a cada ano, porque eu ganhava um cordão de balas que eram vendidos nas festas. Essa imagem é uma imagem marcante e até hoje eu falo sobre isso. Era um momento de muita alegria, de muito prazer, onde as famílias se reuniam, as minhas amiguinhas também, e nós íamos para a festa da Igreja da Penha. Muito legal, boa lembrança. A evolução urbanística da cidade do Rio de Janeiro passa por um amplo debate na Câmara do Rio. No mês em que a capital do estado completou 456 anos, uma exposição virtual do Centro Cultural da Light revela, através de fotos, as transformações que a cidade maravilhosa passou ao longo de várias décadas. Cantada em verso e prosa mundo afora por ícones da bossa nova. Mas a cidade maravilhosa serve também de inspiração para as lentes certeiras de fotógrafos atentos em registrar a paisagem e as mudanças ao longo do tempo de uma cidade. Os anos não ofuscaram as belezas de um lugar que cresceu entre o mar e as montanhas. Mas como toda grande metrópole, a modernidade e o desenvolvimento trouxeram transformações para o cenário carioca. Foram muitas as mudanças ao longo dos anos. O aniversário da cidade, que completou 456 anos, foi apenas um bom motivo para o Centro Cultural da Light lançar uma série de exposições virtuais. E não poderia ser diferente. A lente de fotógrafos experientes como Augusto Malta captou lugares emblemáticos que mostram as múltiplas facetas de uma cidade e de quem mora por aqui. A gente já tinha se aventurado em 2019 a fazer uma presencial, mas de forma virtual é a primeira vez que o Centro Cultural Light está disponibilizando nas suas redes sociais. E é interessante assim, porque o acervo da Light ele é riquíssimo
E pouca gente sabe, né, da riqueza, principalmente das fotos, né, as fotos do Malta, esse registro do desenvolvimento da cidade ao longo das décadas. Então, é uma forma até da gente contribuir, né, com a cidade e até um pouco mais com o Estado, porque temos fotos também de outros municípios, e trazer essa grandeza, né, dessa informação e dessa riqueza visual para o público. A exposição é virtual. O visitante vai encontrar registros da evolução urbanística da cidade. 17 locais foram escolhidos para demonstrar esse momento. 34 fotos feitas em preto e branco recuperam um tempo que já não volta mais. Lugares como a Central do Brasil, bem no coração da cidade. A foto da Central do Brasil, ela é muito engraçada, porque você vê, ele conseguiu pegar a foto antiga, era uma foto com bonde, né? A foto do bonde lotado, né? Que, assim, numa pandemia seria uma cena assustadora, né? E depois a atual com um VLT. Então, você vê nitidamente o prédio histórico de fundo, mas o cenário, até das roupas, né? As pessoas com roupas da época e agora. As ruas, quando foram tiradas as fotos, não estavam tão cheias por conta da pandemia, né? Você vê o centro da cidade não está como estaria, sei lá, há 1 ano e meio atrás. E o nostálgico bairro da Urca, na zona sul da cidade. A Urca foi muito difícil de reconhecer o local da foto antiga, porque foi um bairro que cresceu muito verticalmente, então você não consegue ter a mesma impressão que você tinha com a foto do século passado. Então, assim, o interessante é justamente você ir tentando descobrir, as duas estão em preto e branco, o que faz também que cria uma certa nostalgia e uma coisa de tentar adivinhar qual é a atual, qual é a antiga, né? Mas assim, é interessante cada um ter o seu olhar, né? Eu acho que é um presente para a cidade também, para aos poucos a gente resgatar essa alegria, esse jeito do carioca, né? Se orgulhar daquilo que é dele também, né? O presidente da Comissão de Cultura da Câmara, o parlamentar Raimon, destacou que depois de 1 ano de pandemia, é fundamental que as pessoas voltem a ter acesso à cultura. A cultura, ela é a possibilidade de nós nos entendermos na relação com o outro, na relação com a cidade, na relação com o mundo, nos entendermos como humanos, como pessoas que agem na possibilidade de transformar a realidade. Então, a cultura é esse elemento. A cultura, de certa forma, é que diz para nós, olha, vocês são desta categoria de criados, vocês são humanos. E, nesse sentido, quando a gente tem 1 ano de pandemia, em que a nossa arte pública está praticamente sem ser exercida, em que nossos teatros, nossas lonas, nossos centros culturais estão praticamente fechados. Na verdade, esses equipamentos foram os primeiros a fechar no início da pandemia, e não sabemos quando retornarão com a sua potência. Nesse sentido, é importantíssimo que os centros culturais, como o Centro Cultural da Light, visto que nós temos cerca de 60 equipamentos culturais na cidade que estão fechados, é muito importante que o Centro Cultural da Light dê essa contribuição. Para a presidente da Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara Municipal, vereadora Tainá de Paula, a evolução urbanística da cidade do Rio passa por um amplo debate na Casa Legislativa, que decidirá um novo plano diretor que será fundamental para decidir como e para onde a cidade vai se desenvolver nos próximos anos. Esse ano é ano de revisão do plano diretor, ano que a gente discute, debate os rumos dos próximos 10 anos da cidade. E é muito importante a gente pensar o Rio de Janeiro à luz do planejamento urbano da cidade, à luz dos vários projetos que a gente já teve. E é importante a gente reforçar que o Rio de Janeiro é uma cidade que foi pensada e repensada durante praticamente todo o século XX e, obviamente, ao longo do início do século XXI. Nós temos uma tradição de projeto urbano e uma tradição de planejamento urbano aqui na cidade. Eu acho que a gente precisa pensar muito nessa chave do pós-pandemia, como é que a gente faz uma cidade mais inclusiva para mulheres, para crianças, para os idosos. Então é uma cidade que a gente precisa pagar menos, se locomover menos, morar melhor, viver melhor, ter acesso à educação, cultura, tudo mais próximo de casa, desse ambiente do bairro. E, na minha opinião, um plano diretor que pontue a eliminação da desigualdade urbana, da desigualdade territorial, que garanta água, saúde, mobilidade, bem viver
para todo mundo, para todo morador da cidade do Rio de Janeiro. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia. Até amanhã.